Cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor. Estamos de volta aí com mais um episódio, mais uma edição da Escola Bíblica Dominical em Debate, né? Desta feita, com mais uma lição, né, desse trimestre, Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Então, esse trabalho que é realizado com a responsabilidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Mossoró, através do Departamento de Ensino. Então, nós iremos estudar, continuar a discussão sobre os valores cristãos e, desta feita, estaremos aqui com a lição de número 6, né? Que tem como título Ética Cristã e Suicídio. O textuário que está em João 10:10 diz o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A essência dessa lição, a verdade prática, nos diz: o início e o término de nossa vida são prerrogativas exclusivas de Deus. Então, meus amados, é dentro desse contexto que nós estaremos tratando, discutindo, debatendo sobre ética cristã e o suicídio. Não saia daí, logo mais estaremos retornando. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, glória a Deus por mais uma oportunidade que temos de estudar mais um tema deste trimestre, hoje ética cristã e suicídio, e queremos no início dessa aula de hoje chamar a atenção de todos os irmãos, dos nossos professores de Escola Dominical que nos acompanham, que em todos esses temas deste trimestre, embora sejam temas polêmicos, que às vezes dividem opiniões, mas eu quero pedir uma coisa aos irmãos e recomendar também a todos os professores que a gente precisa tratar desses temas com imparcialidade. Nós temos que tratar deles à luz da palavra de Deus. Eu sei que um ou outro professor, uma ou outra pessoa, eu sei que às vezes eu ou você possa, vamos dizer assim, ter um caso na nossa família que esteja passando por alguma dificuldade, por algum problema, que de uma maneira ou de outra esteja afetado por uma situação dessas que a gente está estudando na escola dominical, mas isso não deve servir de motivo para a gente mudar, relativizar o que está escrito na Bíblia Sagrada. Eu até entendo que, às vezes, por sensibilidade ao tema, por ter pessoas assim muito chegadas, envolvidas em alguma situação dessas, às vezes é desconfortável para nós falar num assunto desse. É normal, a gente às vezes até se abster por alguma situação específica, mas jamais relativizar a palavra de Deus e dizer que ela diz uma coisa que ela não diz, ou dizer que ela não diz uma coisa que diz. Então isso é importante. Com relação ao assunto de hoje, a questão do suicídio é mais uma lição que lida com essa questão da vida e da morte. Já estudamos aqui sobre direitos humanos, aborto, pena de morte, eutanásia, assuntos que falam sobre a dignidade da vida humana, que fala da soberania de Deus sobre a vida humana, e mais uma lição ainda nessa linha sobre a questão da dignidade da vida humana, da soberania de Deus em relação à vida humana. E o ponto central da nossa lição é que Deus é quem deve ter a última palavra a respeito da vida. Sobre esse tema do suicídio, é um tema que é um assunto que está cada vez mais gerando preocupação entre as autoridades, na sociedade, porque tem aumentado o número de casos de suicídio em todos os países. Em todo o mundo tem aumentado o número de pessoas que dão cabo à sua própria vida, e no Brasil não tem sido diferente. Inclusive aqui no Brasil já criaram até o Setembro Amarelo, né? Um mês de conscientização da população a respeito desse problema do suicídio, e nós precisamos entender que isso é um problema cada vez maior e devemos nos envolver em ações de prevenção contra o suicídio e também de ajudar as pessoas familiares que tiveram parentes vitimados pelo suicídio. Para os irmãos terem uma ideia,
as estatísticas dão conta de que no Brasil, 11 mil pessoas em média tiraram a própria vida, tiraram a própria vida por ano. O número de suicídios anuais em torno de 11 mil pessoas. O suicídio é a quarta maior causa de morte de brasileiros entre 15 e 29 anos. Inclusive, na adolescência, essa fase da adolescência, na juventude mais tenra, é uma fase que tem acontecido muito, tem aumentado muito o número de suicídio entre adolescentes. Entre 2011 e 2015, o número de suicídios no Brasil cresceu 12%. Em 2011, foram 10.490 mortes por suicídios, que dá uma média de 5,3 suicídios a cada 100 mil habitantes. Já em 2015, esse número aumentou para 11.736 mortes, 5,7 suicídios para cada 100 mil habitantes. E a taxa de mortalidade de suicídios é 3,6 vezes maior entre os homens, quando comparado às mulheres, ou seja, há mais casos de suicídio entre homens do que entre mulheres. As estatísticas dão conta que dos suicídios que têm acontecido, 79% são de homens e apenas 21% de mulheres, e dentre as pessoas que cometem suicídio, 60,4% das pessoas que se suicidaram eram pessoas solteiras, viúvas e divorciados. E um dado curioso é que a região sul é a que mais tem suicídios, é a região sul do país, e os casos de suicídio lá no sul, com muito destaque para o Rio Grande do Sul, os casos estão concentrados em municípios de alta renda, em municípios onde tem um índice de desenvolvimento humano e econômico e social elevado. E o Ministério da Saúde tem se preocupado com esse tema do suicídio e tem disponibilizado um número de telefone, anote aí você que está nos assistindo, o número de telefone 188. Inclusive hoje mesmo eu liguei para este número 188, que é o telefone do Centro de Valorização da Vida. Qualquer pessoa que estiver passando por alguma dificuldade nessa área e sendo tentada ao suicídio, elas podem ligar para esse número 188, que vai ter uma pessoa do outro lado da linha para atender, para ajudar, para orientar e dar toda aquela assistência. Então, esse número 188 é o número do Centro de Valorização da Vida. Então, meus queridos irmãos, não podemos também deixar de atuar nesse sentido. Nós, como igreja, devemos trabalhar esse assunto não somente dentro daquela ótica, se é pecado ou não é pecado, se vai para o céu ou não vai para o céu, a pessoa que comete o suicídio, e se o crente que comete suicídio foi salvo ou não foi salvo. É claro que a Bíblia tem resposta para essas áreas, mas também a gente não pode esquecer de também atuar na ação pastoral no sentido da prevenção do suicídio e no sentido de consolar as famílias enlutadas. Então, professor Calafrange, estamos aqui diante de uma lição muito desafiadora de um assunto que está na pauta aí do cotidiano da sociedade. Muito bem, professor Fábio. É interessante a gente ressaltar que esse tema ele é um tema atualíssimo, Nós estamos hoje confrontando uma realidade social. O suicídio hoje ele é uma realidade social e existem políticas públicas para ajudar, para orientar aqueles que estão nessa situação ou prestes a realizar um ato desse tipo. Mas hoje nós estamos aqui, além de passar essas informações, nós estamos também para confrontar essa realidade social com a palavra de Deus, com a lei moral de Deus, ou seja, confrontar o suicídio, a prática do suicídio, com a ética cristã. Lembrando que quando falamos de ética cristã, nós temos como embasamento, nós temos como sistema normativo que nos dá sustentação para a nossa ética a palavra de Deus, a revelação de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, é interessante nós discutirmos isso e nós estamos logo no primeiro tópico, tratando aqui sobre o suicídio nas Escrituras e no mundo. Então, as Escrituras Sagradas, elas registram alguns casos de suicídios, alguns no Antigo Testamento e pelo menos um no Novo Testamento. E nós vamos observar
alguns casos que aconteceram e é interessante a gente ressaltar e demonstrar confrontando com a ética cristã. A princípio tem um suicídio, né? Não um suicídio, mas que alguns entendem como sendo, mas biblicamente, contextualizando, levando em conta os princípios da hermenêutica, nós podemos entender que no caso de Sansão, não venha a se tratar de um suicídio, né? A intenção, o objetivo dele, nós vemos ali que ele estava aprisionado, tinha perdido as suas forças, orou ao Senhor e Deus lhe deu a oportunidade, né, de trazer juízo ali sobre os filisteus. A intenção de Sansão, esse primeiro caso que nós trazemos à discussão, não era tirar sua própria vida. O objetivo principal era justamente trazer juízo ali àquela nação que confrontava a Israel. Então é interessante a gente já começar ressaltando isso. Mas existe no Antigo Testamento alguns casos de suicídio. E nós temos que ver que o suicídio, já começamos a pontuar, que ele vai de encontro ao valor que está na Bíblia Sagrada. O suicídio ele é contrário aos valores, os princípios da Bíblia Sagrada. Você não pode ir de encontro à vida, você não pode tirar a vida. Nós já aprendemos nas lições anteriores que aquele que pode tirar é aquele que pode dar. Então, a vida, quem pode abrir mão ou quem pode tirar a vida é o próprio Deus. O ser humano ele não tem esse poder, o ser humano ele não tem essa liberdade. Então, nós vamos discutir um pouco mais ainda sobre isso. Você que aí está nos escutando, vamos fazer um breve intervalo e logo, logo nós retornaremos ainda no primeiro tópico. Muito bem, amados telespectadores, estamos de volta aí com mais um tópico, né, dessa edição que nós estamos tratando sobre ética cristã e suicídio. No tópico anterior estivemos conversando sobre um caso emblemático, né, o caso de Sansão, e que nós já defendemos, inclusive está no rol dos heróis da fé, lá em Hebreus, né, capítulo 11, versículo 32 a 34, está lá inserido Sansão, né, e nós, conforme vínhamos conversando, na realidade ali está mais como um ato de guerra, né? O objetivo ali não era um objetivo de tirar sua própria vida, ou seja, não se configura como um suicídio. Mas nós temos no Antigo Testamento ainda alguns casos de suicídio. As Escrituras relatam, por exemplo, o caso de Saul, né? Estava ali em batalha, em guerra, quando viu que estava já a mercê, estava arriscando que o inimigo viesse tirar a sua vida, ele achou por bem, né, pedir ali ao seu escudeiro que tirasse a sua vida. Esse, por sua vez, não teve essa coragem, essa disposição de fazer, e ele mesmo se lançou contra uma espada. E aí nós observamos, né, que nos casos relatados do Antigo Testamento, nós estamos citando aqui o segundo caso, que na realidade, como nós tiramos Sansão dessa configuração, então é o primeiro caso que estamos citando, nós observamos aí a vida dessas pessoas que cometeram o suicídio. No caso de Saul, era alguém que já estava distante da vontade de Deus, né? Era alguém que estava voltado já para a questão do ocultismo, que não estava servindo a Deus. E aí a gente já começa a destacar que o ato do suicídio ele não é um ato simplesmente isolado, né? Quando alguém vem a tomar essa atitude de se suicidar, então ela já vem tendo uma certa quebra de relacionamento com Deus. Ela já vem tendo um distanciamento, já vem tendo já um problema espiritual, uma dificuldade espiritual. E nós observamos isso no caso de Saul. Ele tomou essa decisão, muitas vezes até se toma essa decisão como o caso dele, de outros que ainda iremos falar, mas por orgulho, né? Não quer descer da sua posição, não quer se sujeitar que um outro tire a sua vida e acaba até por orgulho pondo fim à sua vida. Então, nós iremos ainda tratar, né, pastor Fábio, professor Fábio, alguns outros exemplos, mas nós vamos perceber que aqueles que cometeram suicídio, tanto no Antigo Testamento, pelo menos os que estão relatados na Bíblia Sagrada, eles não gozavam de uma certa comunhão com Deus, né? Eles já estavam distantes de Deus, não eram obedientes, não estavam com relacionamento íntegro para com Deus.
é interessante a gente ressaltar isso. Com certeza, professor Calafange, meus queridos telespectadores, é fundamental que a gente entenda esse pano de fundo desses casos de suicídio relatados na Bíblia. São 6 casos de suicídio, 5 no Antigo Testamento, 1 no Novo Testamento, onde essas pessoas que cometeram suicídio eram pessoas que estavam afastadas de Deus, eram pessoas que não tinham comunhão com Deus. Alguns até viviam na igreja, que é o caso de Judas, mas não tinham comunhão com Deus, já tinha se afastado de Deus já há um bom tempo. Deus já tinha dado oportunidade para ele se arrepender e ele não se arrependeu e terminou tirando a própria vida. E no caso de Sansão, nos chama a atenção que antes dele derrubar as colunas lá do templo de Dagon e matar todos aqueles filisteus e acabar morrendo também como consequência disso, a Bíblia diz que ele orou ao Senhor. Juízes 16 e 28 diz que Sansão clamou ao Senhor e pediu a Deus forças. Aquela força sobrenatural que Sansão tinha, ela vinha de Deus, não era porque ele era malhado, sarado, etc. Vinha de Deus. E ali Deus deu aquela força a Sansão para que Sansão derrotasse os filisteus naquela batalha. Então, a morte de Sansão ali naquela batalha foi num ato de guerra, num contexto de guerra. Se fosse suicídio, jamais Deus teria dado aquela força a ele para ele cometer um suicídio. Deus não ia dar assistência a um ato suicida de ninguém. Então, fora esse caso de Sansão, a gente ainda tem 5 relatos de suicídio no Antigo Testamento. O primeiro lá em Juízes, capítulo 9, versículos 50 a 56, que foi o caso de Abimeleque, que também foi um suicídio um pouco diferente. O Abimeleque era filho de Gideão e na batalha lá ele foi atingido com uma pedrada na cabeça e essa pedrada lascou o crânio dele e ele tinha assim certeza que ia morrer. Que foi muito grave o ferimento, e para não passar vergonha de alguém dizer, depois que ele morresse, que morreu vítima de uma mulher, que uma mulher matou ele, que ele era um rei tão fraco que foi morto por uma pedrada de uma mulher. Então ele achava que isso era vergonhoso demais e querendo ter uma morte mais digna e tal, quer dizer, a vaidade até o último ponto fez com que ele pedisse ao seu escudeiro que enfiasse a espada nele, né, para dizer que morreu na batalha, morreu lutando, né? Então, muitas vezes, esse caso de Abimeleque é um caso de querer suicidar para ter uma morte mais digna, etc. Né? Depois teve a de Saul, que estava em pecado, estava afastado de Deus, estava separado de Deus, inclusive sim, envolvido em práticas ocultistas, consultou uma feiticeira. A Bíblia diz que Deus não mais ouvia a ele, e ele, numa batalha, quando ele se viu na batalha que os flecheiros o tinham alcançado, então ele pediu ao seu escudeiro para matá-lo com a espada. O seu escudeiro não teve coragem de fazer isso. Isso aí também é importante, né, para todos nós, que nós não devemos ajudar ninguém a morrer. A gente deve ajudar as pessoas a viverem. Nós temos que ser pró-vida e não pró-morte, né? Mas aí, infelizmente, o Saul, ele se lançou sobre a sua própria espada, então ele se suicidou, pulou em cima da sua própria espada, e o seu escudeiro, vendo aquela cena, aquela situação, morreu também. Ele suicidou-se também, o seu escudeiro. Então foi um suicídio que já provocou outro suicídio. E temos também o caso de Aitofel, né, que fez muita besteira, que era conselheiro real e deu alguns conselhos lá malucos que não foram seguidos, e ele ficou tão envergonhado porque ele tinha uma fama muito grande. A fama de Aitofel na corte real era tão grande que tanto Davi como Absalão e os demais consideravam o conselho de Aitofel como se fosse um próprio oráculo de Deus. Ele não dizia que era a palavra de Deus, mas era como se fosse na prática.
E Aitofel deu conselhos terríveis para Absalão, dar o golpe e tomar o poder do seu pai. Deu conselho a Absalão para Absalão tomar as concubinas do seu pai. E depois de outros conselhos que deu, que Absalão não seguiu, ele ficou tão envergonhado com aquilo, então por uma vaidade ele não aguentou. Ele quis fugir daquela realidade, ele não quis encarar a realidade da vergonha de que o conselho dele não era mais aceito. E aí ele não queria passar por não queria pagar esse preço da vergonha, preferiu tirar a sua própria morte, né? E aí temos também o rei Zinri, que foi o reino que reinou só 3 dias, poucos dias lá em Israel. Ele também viu numa situação que estava desfavorável para ele, então ele colocou fogo na casa e se matou junto com toda a casa. Então são atos de suicídio relacionados a pessoas que estão em situação de pecado, em situação longe e afastado de Deus. E professor Calafans, no Novo Testamento, o único caso de suicídio é de Judas, que não precisa nem falar a situação em que ele se encontrava, né? É verdade, né? Temos apenas esse relato de Judas, né? Que bem sabemos que veio atrair a Jesus Cristo, e a própria palavra diz, né? Ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Isso não quer dizer que pelo fato de Judas ter traído a Jesus, que ele estava condenado já, né? Ele tinha a oportunidade de se arrepender. Verdade. Uma vez se arrependendo, o pecado dele seria perdoado. Mas a palavra do Senhor diz que ele não resistiu, né? Ele não resistiu ao inimigo. Ele não resistiu àquela situação em que ele se colocou e acabou colocando fim à sua própria vida. Veja que Pedro traiu Jesus, mas depois se arrependeu e Jesus perdoou Pedro. Enquanto que Judas traiu Jesus e não se arrependeu, preferiu se enforcar. Mas muito bem, meus queridos telespectadores, chegamos ao final de mais um bloco, vamos fazer um breve intervalo e já já retornaremos. Fique conosco. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando na lição de hoje, a lição de número 6 deste trimestre, Ética Cristã e Suicídio. Já temos estudado aqui a problemática do suicídio e visto também os casos de suicídio, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Agora vamos para o tópico 2 da nossa lição, a respeito dos tipos de suicídio. Existe o suicídio convencional, o suicídio pessoal e o suicídio sacrificial. No caso do tópico 2.1, o sacrifício convencional é aquele provocado pela tradição cultural ou pela coerção do grupo social. Então já tem culturas no mundo que são mais propensas ao suicídio e outras não. Tem culturas que, às vezes, o suicídio até é uma imposição cultural. Então, já está muito arraigada na cabeça, na mentalidade daquele povo, aquela tendência ao suicídio. Então, por exemplo, entre os esquimós é tolerado e esperado suicídio de incapacitados e idosos. Então já coloca na cabeça do povo, já é uma coisa que está impregnada na cultura, que as pessoas, quando estiverem idosas ou outros incapacitados fisicamente, para o bem da comunidade, para o bem do pessoal, é bom que eles se suicidem e tal, para o bem dos demais. Então isso já é uma imposição cultural e as pessoas já desde pequenas já são criadas nessa mentalidade. E quando se fala em suicídio convencional no sentido de que já é convencionado na sociedade, na cultura, já é bem aceito e difundido, já é impregnado na cultura. E destaca-se muito o Japão. O Japão é um país onde existe uma taxa de suicídio muito grande, em que pessoas, para não passarem por determinadas vergonhas, se suicidam. Em outros casos, se suicida, é considerado como um ato de nobreza.
E lá no Japão, em 2014, a taxa média de suicídios era de 70 pessoas por dia. Especialistas costumam citar a antiga tradição de suicídio em nome da honra para explicar que razões culturais tornaram os japoneses mais propensos à morte auto-infligida. Então já é uma coisa assim muito cultural, suicídio em nome da honra. Às vezes as pessoas, para não enfrentar a sociedade, para não enfrentar os outros numa situação desfavorável, aí prefere morrer do que passar determinadas vergonhas, né? Agora, isso é uma cultura de pouca valorização da vida. É aquela cultura em que o homem, ele quer ter o domínio sobre a vida, ele não respeita a soberania de Deus pela vida. Então é o suicídio convencional imposto por um costume da sociedade. Mas, professor Calafange, existe outro tipo de suicídio que no tópico 2.2, que eu acredito que é o mais comum no mundo e inclusive também no Brasil, que é o suicídio pessoal. Que tipo de suicídio é esse? Muito bem, professor Fábio. Acho interessante até com relação ao suicídio convencional, que entra bem o contraponto daquilo que nós estamos discutindo nesse trimestre. Falamos muito sobre moral, sobre ética, e aí nós podemos observar neste convencional que os valores que norteiam uma sociedade, né, a moral daquela sociedade, vai influenciar muito. Podem influenciar no indivíduo, mas nós temos que utilizar como parâmetro a lei moral de Deus, né? Não é porque uma sociedade, uma cultura permite, né? Então, assim, o aceita ato, com naturalidade. Isso, o ato pode até ser ético perante a sociedade, só que nós estamos aqui confrontando, né? Com a ética superior da palavra de Deus. Superior, justamente, que é a ética cristã. Então, esse suicídio convencional, ele demonstra justamente esse parâmetro, né? Essa discussão que nós estamos fazendo. Uma realidade social que em algumas culturas, algumas sociedades é visto até como um ato generoso, um ato bondoso, um ato que tem reconhecimento, mas quando confrontamos com a lei moral de Deus, com a palavra de Deus, ele está equivocado. No subtópico 2, né, o suicídio pessoal, justamente, quando diz pessoal, é uma prática pessoal, né? Alguém que resolve tirar a sua própria vida. E, como já foi dito aqui no primeiro tópico, né, são vários, em torno de 11 mil casos, né, por ano no Brasil e no mundo, esses dados também são alarmantes. Nós observamos que a cada dia o homem, o ser humano, por conta de algumas dificuldade de saúde, dificuldade financeira, dificuldade sentimental, algum desequilíbrio que ocorre na sua vida, o homem, principalmente o homem sem Deus, ele se vê encurralado, né? Ele se vê sem uma saída para a sua vida e para ele é um melhor lucro, é uma melhor saída, dá fim, né? Dá cabo da sua própria vida. Então, nesse suicídio, né, que é o mais conhecido, o principal, que aqui é apenas uma forma didática, né, de demonstrar as formas, as facetas do suicídio, é o mais convencional, mas que, diante da palavra de Deus, nós já pontuamos que esse suicídio ele vai de encontro, né? Ele não atende aquilo que o preceito moral de Deus, né? Não atende à ética cristã. Então, o ser humano, por dificuldades, por desequilíbrios, sempre é interessante lembrarmos que Deus ele permite que algumas coisas aconteçam, mas não é porque Ele permitiu que Ele concorda. Não é porque o Senhor permite que algumas coisas ruins aconteçam que Ele concorde. Não é da vontade de Deus que o homem tire a sua própria vida, dê cabo à sua própria vida. Então, ninguém também pode chegar a dizer, não, é que a minha luta é tão grande, a minha dificuldade é tão grande, que não tem outra forma, né? Não tem outra saída senão tirar a vida. Não. Sempre há uma saída. Sempre há uma saída. A pessoa se voltando para Deus, né? Se voltando para Ele, Ele dará forças, Ele mostrará um caminho. E a tendência natural que nós vemos é as pessoas dizerem isso, não tem uma saída, não tem outra forma, a única forma é dar fim à minha vida, né? É verdade. E uma coisa importante, professor Calafange, nesse aspecto aí do suicídio, a gente vive num mundo de problemas, o mundo é afetado pelo pecado. E Jesus mesmo disse, no mundo, filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci
o mundo. Então a gente precisa procurar forças em Deus e nos amigos, na família, para poder vencer essas dificuldades. E quando a gente está vulnerável por alguma situação desfavorável na nossa vida, seja na vida financeira, sentimental, amorosa, desequilíbrios mentais, espirituais, ficamos vulneráveis a muitas coisas. Mas a Bíblia diz em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele, ou seja, sobre Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E um dos grandes causadores, uma das grandes causas de problemas de suicídio é a questão da ansiedade e da depressão. E numa situação dessa, professor Calafange, as pessoas têm pouca capacidade de resistência, têm pouca capacidade de luta. É como uma enfermidade que ataca o sistema de defesa e a pessoa não consegue reagir. Então a ansiedade, a depressão ataca muito esse sistema de defesa psicológico. Daí a importância dos parentes, dos amigos, dos familiares detectarem esse tipo de sintoma nas pessoas já a priori, bem no início, para ajudá-las. As pessoas precisam de ajuda. Mas também tem outro tipo, professor Calafange, no tópico 2.3, que é o suicídio sacrificial. Muito bem, professor Fábio, e o comentarista dessa lição, ele teve até o cuidado de colocar esse suicídio, entre aspas, o suicídio sacrificial, na realidade, não é um suicídio, uma forma de se apresentar aqui, mas não é um suicídio. E aqui é um caso em que alguém põe fim à sua vida ou arrisca a sua própria vida, assume o risco de perder a sua vida em prol do seu próximo, E aí a gente vê várias profissões que diariamente, cotidianamente, eles colocam em risco a sua vida em prol da coletividade, em prol do seu próximo. E aí, entre eles, a gente pode elencar, por exemplo, o bombeiro, que entra em prédios em chamas para salvar vidas das pessoas que estão envolvidas naquele incêndio. Ele entra sabendo que está colocando em risco a sua vida, toma alguns cuidados, mas sabe do risco que tem. Um policial, que vai agir em defesa da sociedade, que em determinada situação se vê em um conflito para salvar um cidadão de bem, e ele coloca ali em risco a sua vida. Então, é um ato sacrificial. Nesse caso, não é um suicídio, é um ato de amor. Isso é importante. É o ato de alguém chegar e abrir mão da sua vida pelo seu próximo. É um ato sacrificial. Como Cristo fez pela humanidade, ele sacrificou a sua própria vida. Então, no dia a dia, em nossa sociedade atual, existem pessoas, existem profissões que arriscam as suas próprias vidas em prol do seu próximo. Então, isso não é um suicídio, e sim um ato de amor. Não é assim, professor Fábio? É verdade. Tem profissões que são mais arriscadas do que outras. E, às vezes, em situações desfavoráveis, tem pessoas que vai defender aquele que é mais vulnerável, vai ajudar outras pessoas, mesmo sabendo que está correndo risco. Então, isso não é suicídio. Eu acho que o comentarista misturou as coisas aqui nesse tópico 2.3. Ele teve o cuidado de colocar colocou entre aspas, mas mesmo assim não é suficiente. Ainda bem que nós estamos colocando aqui que nesse caso não é suicídio, mas existe algumas pessoas que morrem por determinadas causas. Tem pessoas que, por uma causa social, uma causa que ele julga na cabeça dele humanitária, que é para o bem comum, e acha que eu não vou resolver o problema dessas pessoas vivo, mas eu vou resolver depois que eu morrer, eu vou dar a minha vida, é o preço que eu tenho que pagar. Então, às vezes, tem pessoas que querem ser mártir, quer entrar para a história, quer aparecer em nome de uma vaidade, quer virar um mito, um ídolo, e às vezes morre, se suicida para querer entrar para a história como um grande herói, como um determinado Cristo, que morreu por uma causa. Mas, meus queridos irmãos, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Vamos fazer mais um intervalo e já retornaremos para estudar o tópico 3 da nossa lição. Fique conosco.
Muito bem, meus amados irmãos, telespectadores, professor da Escola Bíblica Dominical, aluno da Escola Bíblica, né? Estamos de volta com mais um bloco, né? O último bloco dessa lição que nós estamos estudando, a lição de número 6, né? A ética cristã e o suicídio. E aí nós chegamos agora, nós tratamos nos tópicos anteriores, né? No primeiro tópico falamos sobre o suicídio nas Escrituras, né? No Antigo Testamento, no Novo Testamento e no mundo, né? Trazendo até as estatísticas do que acontece hoje no nosso país. No segundo tópico, nós estivemos estudando sobre os tipos de suicídio, né? Onde nós vimos aí alguns tipos de suicídio, suicídio convencional, pessoal, e vimos o sacrificial, que na realidade não é um suicídio, né? É um ato de amor. E agora nós chegamos ao ápice, né? Ao terceiro tópico, que é o posicionamento cristão para o suicídio, né? Nesse momento agora nós vamos confrontar, né, essa realidade social, essa prática que acontece no nosso dia a dia, em várias culturas no mundo, e nós vamos trazer um parâmetro, vamos confrontar justamente com a palavra de Deus. E aqui nós temos, de uma forma didática, temos dois pontos que nós vamos aqui levantar, que é o posicionamento teológico e o posicionamento ético. Esses dois, na realidade, são um, mas apenas de uma forma didática a gente está separando. Então, falando do posicionamento teológico, né, nós temos que entender que a Bíblia Sagrada, ela é provida, né? A lei moral de Deus é provida, é pela vida. E o sexto mandamento, ele vai lá e diz o quê? Não matarás. Nós já observamos, já em lições anteriores, que esse não matarás, se nós formos à etimologia, a raiz da palavra, ele quer dizer o quê? Não assassinarás, né? É um ato para tirar uma vida com a intenção, né? Com o dolo, né? A intenção de matar. E quando você determina tirar uma vida, por mais que seja a sua própria vida, você está sendo um assassino, você está ferindo, né, a lei moral de Deus. Nós temos que entender, conforme está lá em Salmos, no capítulo 100, versículo 3, que a vida é uma dádiva de Deus. É Deus quem dá a vida, é Deus quem gera a vida, e cabe a Ele a permissão de quando essa vida ela vai se findar, quer seja por velhice, quer seja por doença, qualquer que seja o problema, mas não cabe ao ser humano, não cabe a ele decidir o dia em que a sua vida vai terminar. Ele pode até decidir alguns rumos para a sua vida, mas não por fim a sua vida. Então, do ponto de vista teológico, nós já podemos refutar e dizer que é uma atitude, que é uma prática, que é condenada pela palavra de Deus. Já está lá no decálogo, né? Então, não matarás, não assassinarás. Assassinar não é tirar a vida, não é simplesmente a vida do próximo. A minha vida, a sua vida também é uma vida. E se eu ou você resolvemos fazer uma atitude dessa, uma ação dessa, nós estamos indo diretamente de encontro à palavra de Deus. Não é assim, professor Fábio? É verdade, professor Calafange. O suicídio é um homicídio de si mesmo e também o segundo grande mandamento que Jesus deixou, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Então, o ato suicida é um ato não de amor, não é um ato de amor ao próximo, e ele também viola a soberania divina. Então, é um assassinato de si mesmo, e a Bíblia condena tal prática, tal atitude. 1 João, capítulo 3, versículo 15, diz que todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Lá em Apocalipse, no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8, diz que quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 22, né, no capítulo 22, versículo 15, diz que ficarão de fora, né, do céu
os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Então nós não vemos na Bíblia nenhum amparo, né, para esse tipo de prática. O suicídio é um pecado grave. No tópico 3.2 da nossa lição, a posição da ética cristã é contrária ao suicídio pelos seguintes motivos. Então aqui o comentarista da lição lista 5 motivos pelos quais a ética cristã é contrária ao suicídio. Então vamos ler aqui conforme o comentarista colocou. Então o primeiro motivo pelo qual a ética cristã é contra o suicídio é que o suicídio implica banalizar a vida o suicídio implica banalizar a vida e afrontar a soberania divina. Então, como só Deus que pode dar e tirar a vida, a pessoa se suicidando está querendo fazer o papel de Deus. O suicídio viola o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, porque a pessoa está deixando de amar a si mesmo. E a Bíblia diz que ninguém faz nada contra o seu próprio corpo, antes o alimenta. O terceiro, o suicídio é um ato egoísta de quem pensa em aliviar seu sofrimento sem se importar com os outros, com o sofrimento dos parentes e da família que fica traumatizada e vai sofrer pelo resto da vida. E esse negócio de aliviar o sofrimento, tem que ter cuidado com isso, porque depois da morte física, a Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Depois da morte, segue-se ao juízo. E só há 2 caminhos eternos, o céu e o inferno. O céu e o inferno. Então a gente precisa ter cuidado e a nossa vida eterna não pode estar jogar fora por qualquer coisa não, né? O suicídio, a quarta, suicidar-se denota a inversão dos valores da vida e falta de confiança em Deus, de que Deus pode ajudar, de que Deus pode dar vitória, que Deus pode dar graça no sofrimento. Inclusive a Bíblia diz que não veio sobre vós provação senão humana, mas fiel é Deus, que não vai deixar você ser provado além do que você possa suportar. Não é pecado o crente, diante de uma aflição, de uma luta grande, ele desejar a morte. Não é pecado o crente, diante de uma provação muito grande, ele pedir a Deus para morrer. Não é comum nem recomendado, mas a gente não pode condenar e dizer que isso é pecado. Jó desejou isso, Elias também desejou isso, mas isso não é pecado. Às vezes a pessoa está sofrendo e pedir a Deus para me leve, Senhor, porque eu não aguento mais esse sofrimento. Não é pecado e se expressar dessa forma. O pecado está em a pessoa tomar alguma atitude para dar cabo da sua própria vida. Nesse caso, né, professor, ele não está querendo dar cabo à sua vida ele mesmo, né? Ele está reconhecendo a soberania de Deus, né? Sobre a vida dele. Sobre a vida dele. Ele está pedindo a Deus, intercedendo, então não é pecado desejar, o pecado é praticar o ato. E por fim, o quinto, o suicídio é um gesto de ingratidão que interrompe o ciclo e a missão da vida outorgada por Deus. Mercê dessa posição, a igreja precisa ajudar as pessoas a não sucumbirem diante desse mal. Então, meus queridos irmãos, irmãs, telespectadores, professor Calafange, então eu acho que uma coisa que a gente pode abordar, já concluindo aqui a nossa aula de hoje, mas aqui a gente aproveita para recomendar aos nossos telespectadores, porque a lição ela não entra nesse detalhe. Eu acho que faltou na lição abordar essa parte de como nós devemos ajudar as pessoas a prevenirem o suicídio, a detectarem e prevenirem o suicídio, como também de consolar e ajudar as famílias enlutadas. Isso. Existe aí uma ação preventiva que a igreja do Senhor pode tomar, os irmãos. Muitas vezes a gente vê próximo da gente, da igreja, na vizinhança, alguém que passa por problemas, que passa por dificuldades, e nós não podemos ser omissos, né? A gente tem que chegar como cristãos e procurar assistenciá-lo, dar uma atenção, dar uma orientação bíblica, ajudar aquele irmão ou aquela pessoa a sair daquele momento difícil, né? É verdade. Após acontecido, nós também não podemos nos omitir, né? Aconteceu um suicídio na família, aquela pessoa não há mais o que se fazer por ela, né? Mas a família precisa de um amparo e a igreja do Senhor não pode se omitir. Não é porque foi realizada uma prática que vai de encontro à palavra de Deus
que nós não vamos assistenciar a família. Não. Aí é que a família precisa dessa assistência, precisa desse amor, né? Esse amor posto em prática pela Igreja do Senhor. E nós, professor Calafange, meus queridos irmãos, que vivemos em comunidade, vivemos na igreja, nos relacionamos com muitas pessoas na igreja, a gente precisa ter um olhar clínico para verificar ao nosso redor as pessoas, os irmãos na igreja com os quais convivemos, se tem algum com um comportamento atípico, se tem algum, não somente na igreja, mas no trabalho, na família, né? Se tem alguém que fala muito em morte, que está falando muito assim, que perdendo a esperança, perdendo a beleza da vida, desiludido com a vida, alguns com um comportamento muito isolado, que não quer se relacionar com ninguém. Então é bom a gente detectar essas variações de ânimo, de humor, de comportamento, tentar ajudar essas pessoas, tentar incluí-las no grupo, no convívio social, de ajudar, conversar. Às vezes só tem pessoas que ficam com vontade, com tentações suicidas, às vezes por falta de uma atenção, às vezes a gente não dá a atenção devida. Então, uma palavra, uma conversa, então isso é muito importante. Que Deus nos ajude e nos abençoe neste trimestre, para que nós possamos ser agentes de prevenção de suicídio, para que nós possamos ajudar as pessoas que estão passando por essas tentações, que não são poucas, e com um olhar muito especial para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, porque tem sido uma faixa etária que tem acontecido muito isso. Você que é pai de família, mãe de família, você que é irmão, é tio, é tia, avô e avó, vamos ter cuidado, olhar, vamos dar mais atenção aos nossos jovens e ajudá-los a superar os desafios do dia a dia. Muito bem, meus amados irmãos, telespectadores, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical, a discussão, a aprendizagem continua lá na sua congregação, né? Aqui é apenas mais um auxílio, mais um instrumento para ajudá-lo, né, na compreensão. Então, mas não deixe de valorizar, de priorizar estar na Escola Bíblica Dominical da sua congregação, né? Na sua congregação tem uma sala especificamente para a sua faixa etária. Qualquer que seja a sua idade, tem lá uma sala especificamente para você. Então não deixe, valorize lá onde você vai ter essa dinâmica, onde você pode tirar perguntas, fazer perguntas, tirar dúvidas, né? De alguma forma contribuir com a aprendizagem também. Então não deixe de valorizar a Escola Bíblica Dominical. Então, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos vocês. Amém. Muito obrigado pela sua atenção, a paz do Senhor, e até o próximo programa, se Deus quiser.